Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, Tu és o meu constante apoio, Tu és a minha saúde, a minha proteção, Tu és o pleno atendimento de todas as minhas necessidades, e Tu és a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade e sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa perceber melhor e também receber e sentir melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Eu creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Também sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser, a minha vida e também o ser e a vida de todos estes irmãos que estão presentes nesta live e suas respectivas famílias. Confio todos aos teus cuidados. Gratidão, Pai, Mãe, vida universal. Que assim seja. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser e, assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Sérgio, você pode fazer a leitura para nós? Sim, posso. Estamos na página 225 do livro grande e o tema é Uhum. sobre o cristianismo. Certo. Então vamos iniciar a leitura. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado,
seja você um cristão praticante ou não. E resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando aliás, desculpa, que estão lutando com o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler estas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência, que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pela qual o percebe na atualidade. Eu, o Cristo, estou muito consciente da angústia que estas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além da sua quietude até a perfeita paz mental e alegria. Por esta razão, é absolutamente necessário primeiro analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo e aí encontrar as racionalizações da mente humana, que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era a provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência
que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não pude discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de libertar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá, uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. Eu não sei quem mais, né? Mas eu passei por isso aqui um pouco quando eu comecei a ler as cartas, né? As crenças religiosas, né, que ainda estavam muito fortes aí em mim. E eu pensei sinceramente dessa forma que Cristo está falando, né? Será que eu estou desgostando a Deus? Será que isso aqui é uma coisa, né? Ficava julgando as cartas, né? Duvidando, né? Por quê? Porque eu tinha uma crença baseada no Deus da religião, né? Então, realmente isso aqui, eu leio isso aqui e eu senti na pele que, né? Diferente de outras pessoas que não vieram do Evangelho, né? Não sei, pode não ter sentido, né? Caso do Vladimir, por exemplo, né? Que ele não confessa que não passou por isso, né? Então, para mim isso aqui é bem real. Eu leio isso aqui e lembro de tudo, sim, até hoje. Uma experiência minha, né? Uhum. No meu caso, de uma certa forma também, né? Eu pertencia a uma igreja cristã há muitos anos, mas antes de conhecer as cartas, como eu era sempre de oração, né? Sempre fui de oração. Eu busquei a Deus, né? Que eu chamava de Deus, né? sobre, sobre algumas intempéries que acontecia dentro da igreja, que eu achava que não estava certo, e sobre a minha espiritualidade. E depois de muito buscar a Deus, a porta se abriu e veio o entendimento da minha espiritualidade que não avançava, né? Ela não crescia. Então, tive a clara, a clara percepção do Pai informando que eu tinha que esquecer tudo que eu havia aprendido, principalmente dentro da igreja. Então, outras respostas, outras dúvidas que eu tinha a respeito da religião cristã foram reveladas nessa oração. E eu não conhecia esse livro aqui. Aí, e como eu já buscava a verdade, quando chegou para mim o PDF das cartas, né? E eu li inteiro, fui consumindo tudo, né? E quando eu passei aqui também nessa carta 6 nesse trecho, eu já estava buscando a verdade. Então eu não tive assim, vamos dizer, tanta dificuldade para aceitar, porque eu já estava buscando essa verdade. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, ainda em forma de PDF, eu acreditei claramente, piamente em tudo que estava escrito, não duvidei de nada, porque eu percebi e senti que realmente eram as palavras do Mestre, do grande Mestre. Eu chamo o Cristo de grande Mestre. Sensacional. Sem palavras para ele. Foi um grande mestre mesmo. Então eu acreditei que eu já estava buscando. Aí eu acredito em você também, Rodrigues, que você passou por isso, né? Em parte eu também tive uma certa dificuldade, mas eu criei logo de cara mesmo, né? Não duvidei de nada, não.
mas geralmente quem passa por esse processo, como você, eu e outras pessoas, pode chegar até um pouco a duvidar mesmo, porque a crença, né, fica aqui, ó, enraizada na nossa consciência, né? Ó, em 2016, ó, 2016, PDF, eu tava mexendo na internet atrás de material, né, para ler e tal. Que naquela época eu estava ainda em transição. Foi a primeira vez que chegou o PDF as cartas de Cristo. Você quer saber quando eu li lá lá no início quando ele diz lá, não é nem ainda dentro da carta, é na introdução, acho prefácio que ele diz. Introdução, isso Eu mesmo. passei 40 anos, né, preparando essa pessoa para revelar e tal. Aí eu vi que era como é que dá o nome esse processo É, aí? a canal, Sim, pois é, mas eu digo, era o Espírito, né? O Cristo, né? Tomando, Canalizando. ele então, ditava as canalizando, né? cartas. Canalizando, né? Quando eu vi que era canalização, rapaz, foi a primeira pancada logo. Eu fiquei logo assustado assim, não, isso aqui é coisa de espiritismo. Isso aqui é. Foi a primeira pancada, foi essa. 2016 que chegou essa carta para mim. Aí depois voltou em 2018, aí eu li mais um pouco. Mas aí as coisas começaram a embaçar mais, né? Porque cada vez que você lê, você fica mais, é mais pancada, né? Pra mente religiosa, né? Eu entendo. Então, eu Mas só vim realmente, absorver, decidir, né? Foi em 2022, né? Depois que eu entrei no grupo aqui, mas mesmo assim, depois que eu entrei no grupo, eu não sei se vocês lembram, porque eu andei um tempo sumido, né? Dei um tempo sumido, eu apareci e tal, fiz aquela festa, depois eu sumi, né? Essa sumida aí era ainda decisões, né? Não tinha ainda, né, percepção firme, né? Ainda duvidava de certas coisas, né? Eu só vim mesmo criar raízes é, do segundo semestre de 2023 para cá. Foi que eu decidi realmente me firmar nas cartas. Faz um ano e meio, né? Um ano e meio, né? é, Que eu realmente decidi. Mas olha quanto tempo que as cartas apareceram para mim. 2016, lá para cá, quanto tempo, né? E eu vacilando aí. Mas é o processo, né? É o processo. faz parte Faz do parte. processo, faz parte. Agora, que eu estava buscando você, eu estava buscando. Naquela época eu já estava buscando. Eu deixei a religião porque eu queria encontrar o Deus verdadeiro, aquele Deus que eu desejava. Eu queria buscar esse Deus, eu queria achá-lo, encontrá-lo. Essa era a minha busca. Só que eu ainda estava cheio de, né, de dogmas e crenças pipocando na cabeça. Eu não sabia nem explicar o que eu queria de verdade naquela época. Só estava solto. Muito bem. Continuando aqui no página 227, as origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram, de alguma maneira, a fonte da criação deveria, deveria seguramente ser um super-humano homem-deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Quer dizer, eles imaginaram isso, né? Nessa época. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação, e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum.
Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano homem-Deus em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente, e que disse que ele se descreveu como eu sou o que sou. Ó, vejam bem que aqui Cristo, ele menciona, exceto quem sabe. Veja, ele não está afirmando. Quem sabe Moisés, né, que afirmava ter visto na Bíblia tá escrito uma sarça ardente, né? E diz que visto e viu ele pelas costas. Isso é uma descrição bíblica, né? E afirmou mesmo: eu sou o que sou. Tudo o que se Ele não sabe. está afirmando e nem está julgando Moisés, né? Não, Interessante. nem está julgando, lógico. Não afirma e nem julga. É. Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional, com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas, colocá-las numa gaiola espiritual, né? Tudo que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Até hoje é assim, maioria, né, das pessoas. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, Deus disciplina, premia os bons e envia desgraças aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Não tem nada do Pai aqui. O Pai não castiga ninguém. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo, quer dizer, naquele corpo lá maltratado, crucificado, para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista dos meus discípulos, alçando o meu corpo aos céus, entre aspas, céus.
Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Quer dizer, só iria atrapalhar na vida mais além um corpo humano, terreno. Eu disse que minha última ceia, eu disse em minha última ceia, que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando-o um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho, e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser, toda a verdade que ele ensinou. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Posso fazer só um comentário? Eu, desse livro, né, das cartas, eu acho que a coisa que mais me trouxe uma explicação foi essa parte aqui de porque eu nunca entendi por como que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade. Isso para mim não fazia nenhum sentido. E aqui lendo, porque era um hábito dos judeus matarem animais, então ele foi o último, né? Que foi morto, porque daí não precisava matar mais nenhum para pagar os pecados. Mas assim, isso me trouxe uma satisfação, quer dizer, assim, uma coisa, nossa, agora faz sentido, né? E outra coisa, para os judeus, parece que a vida só existe se existe o corpo. Então, para que considerasse que ele continuava vivo, ele tinha que continuar com o corpo dele, né? E subir para o céu com o corpo e tudo, para dizer que ele não morreu. Então, assim, essas duas coisas, porque para mim, assim, eu nunca acreditei que Jesus subiu, ressuscitou e subiu aos céus com o corpo. Para mim, isso assim foi, não dá para acreditar nisso, né? Então, para mim, esses dois pontos foram assim um alívio quando eu li as cartas e vi essa explicação dele. Foi um esclarecimento, né, É, Ana? porque não fazia nenhum sentido. E é Uhum. libertador, né, Ana? É libertador, porque fala, nossa, agora pô, ele é o cara, entendeu? Não é aquilo que quiseram fazer dele na Igreja Católica. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Agora a gente está entendendo. Uhum. Ok. Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas? Olha, termo que ele usa, hein? É, Bobagens ilógicas. é o que eu considerava, sabe? É, Bobagem e lógica. é. É. Que perduram há 2000 anos, quer dizer, hoje, 2024 anos, porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Pois é, né? Muito bem. Eu Ah, quero, olha, esse trecho, pois não, Rodrigues. não, não, é porque eu tô lembrando aqui que o Papa esses dias ele fez uma oração pelas vítimas, Da não lembro guerra? agora, da guerra, né? Teve um. Da Palestina, né? Daquela coisa da Palestina, Da né? faixa de Gaza? E ele fez ele fez uma declaração, né? Enfim, ele sempre faz, né? O Papa sempre faz essas declarações, né? Mas assim, efetivamente não faz nada, né? Ele só verbaliza, mas não tira nada do bolso, né? Não vai lá, não se prontifica, não ajuda, não manda, enfim. É só falácia, né? Por quê? Porque a riqueza, ele não quer, eles não querem dividir a riqueza, né?
É, mas eu acho que a palavra do Papa tem muita força. Por exemplo, agora parece que ele aceitou ordenar padres gays, desde que não tenha atividade sexual, mas o fato de ser gay não tem nenhum problema, entendeu? É um avanço, não é, né, não é o exato, mas é um avanço ainda. E eu acho que o que ele fala atinge as pessoas, sim. Ah, mas sem dúvida nenhuma. É, Sem- mesmo que ele não, eu acho que ele não distribui a riqueza porque não deixam, não é? Porque acho que por ele distribuiria, não sei. Eu sei que o karma tá grande. Vamos lá. Continuando. Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir, que não poderia evitar, que não queria evitar também, né? Estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso pelo seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho. No bom caminho, introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado? Logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava. Minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. E como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. Não, aqui está errado. Falaram das circunstâncias da fuga dos israelitas do Egito. Corrigem aí, tá? Foi um erro de grafia aí no caso. Não é para o Egito, é do Egito. Tira o para e põe um do aí. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigia ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha
e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés tinha, Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, né, me dei conta de que o haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João: sangue, sangue e sangue. O sangue do cordeiro sem mancha, o sangue nas marcas das portas, sangue das crianças, sangue do gado dos egípcios. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar seu único filho, com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais do templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, eu fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Só um adendo aqui, eu também nunca celebrei Páscoa. Achava desnecessário. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma observação. Quando ele fala que não ia discutir com os homens e ele ia respeitar a mente judia deles, é assim que eu devo proceder quando eu julgo a mente do outro, né, os procedimentos do outro. Eu nunca tinha feito essa ligação, com a minha vida, sabe? É a primeira vez que eu vi que eu sou uma pessoa bastante crítica, né? E, mas é isso aí, a gente respeitar a mente do outro, né? O limite da mente do outro, porque eu também sou limitada, né? É só isso. Verdade. Uhum. Ok. Muito bom. Antes, oi, Ana, ia Não, eu falar? falei muito bom, que é Erceli, né, que falou. Ah, Foi. sim. Foi Isso, pela. foi. Não, Foi eu que falei, cadê eu ali? Foi, foi esse ali. bom. Vou voltar aqui, ó. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Eu estava meio recostado. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso,
contraído, mas compassivamente caloroso com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação. Olha, prestem atenção nisso. Sinal efetivo como recordação. Algum ritual que trouxesse de volta às mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: Eu sou como seu cordeiro pascual. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo de meu corpo que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, como? Disse eu, Jesus. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém, eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu Olha, sabia. é, eu tenho uma observação aqui, ela é só um ponto de vista, tá, irmãos? Não é definitivo, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor da consciência. É, no, no segundo parágrafo, no final do segundo parágrafo, né, ele diz o seguinte, que ele estava recostado, incapaz de relaxar, tenso, contraído, compassivamente caloroso, mas ainda que aborrecido com eles. É, e depois, né, ele preocupado em deixar alguma coisa, né, ele viu tanta coisa de sangue que ele disse que queria deixar alguma coisa para marcar, né, a passagem dele, né, na vida dos discípulos. E aí ele nesse estado de aborrecimento, que eu acho que é uma energia negativa, né, ele vai e faz esse processo aí, né, do pão e do vinho, né? Então, esse processo do pão e do vinho virou o que hoje a igreja cristã, né, as igrejas cristãs chamam de a ceia, né? A Santa Ceia. Então, eu tô assim pensando, tá? E essa energia que Jesus, né, deliberadamente, né, manifestou aí em toda essa cerimônia, pode ter ocasionado, né, justamente essa perpetuação, né, desse ato de forma negativa, né? Porque o ato ele é espiritualizado, né? Transmutado, né? O pão vira carne e o vinho vira sangue, o vinho vira sangue, né? Então é uma coisa de transmutação e tal. Então eu não tinha tentado essa leitura ainda, né? Confesso para vocês, mas isso agora me deixou assim pensativo sobre isso, né?
talvez o fato de Jesus ter feito isso sobre uma condição, né, ruim energicamente, né, decorreu todo esse processo até hoje. É só um ponto de vista. O Rodrigo está querendo dizer que não foi uma boa ideia que ele teve. Eu acho que eu acho que não é que não foi uma boa ideia. Eu acho que ele fez isso num momento ruim, né? Ele estava energicamente, ele não estava legal, né? Então a gente lembra que tudo é energia, tudo é consciência. E o que você sente, emoção, né? Isso gera campos magnéticos para quem está ao redor, né? Então eu vejo dessa forma, mas isso não é aqui uma teoria, nem é tese não, tá? É só um ponto de vista. Aí, Rodrigues, eu entendi o que você quis dizer. É uma observação, realmente. Só que, veja bem, Cristo era iluminadíssimo. Apesar de ser um homem como nós, mas a consciência dele, ele era muito iluminado. Ainda que ele estava Sim. aborrecido com os discípulos. Aqui está bem escrito mesmo, aborrecido. Mas como ele era bem iluminado, ele pensou de uma forma inteligente. Eu preciso deixar um sinal para esses homens aí, vai, tio, esses topeiros aí, vamos dizer assim, né? Pô, eu estou ensinando para eles a verdade que Deus é amor, que é compaixão, e eles ficam falando de sangue, aquele acontecimento lá no Egito. Olha, que maravilhoso eles falavam, né? Estava escrito aqui. E não tem nada a ver. Então, Cristo era inteligente, apesar de aborrecido, mas ele, É, a eu ciência concordo com o dele, Sérgio. bem inteligente. Mas Então, ele disse que Jesus não era a inteligente. inteligência espiritual dele, na hora, ó, fez isso aqui, ó. É um sinal. Eles gostam de sangue? Então, eu vou dar sangue para eles lembrar de mim. Lembrar, o que que é lembrar dele? Lembrar dos ensinamentos da verdade e da existência, da verdadeira iluminação no deserto. Então, foi assim, ó, pum. E claro, você citou aí a Santa Ceia, né? Você acredita, Rodrigues, quando eu li isso aqui, ó, eu tomava Santa Ceia na igreja, todo ano. Eu Quando eu li, celebrava. é, quando eu li isso aqui, foi a minha libertação. Nunca mais eu participei. Esse trecho aqui, ó, eu leio ele com, assim, como que eu vou dizer, assim, com gosto, com prazer, que foi a minha libertação da Santa Ceia. Que todo ano. E a igreja ainda falava assim: se você não participar, você não tem mais parte com Deus. Deus sai da sua vida, você vai pro buraco. É isso. Esse é o ensinamento, né? E ainda fica sem liberdade dentro da igreja, tá? Pode fazer mais nada lá, não pode orar, não pode tocar, não pode participar de nada. Tá sem liberdade. Foi a minha libertação isso aqui. Então Paulo, eu Fala leio você. isso aqui com gosto, entendeu? Foi isso. Tem alguém, a Lucy levantou a mão, deixa lá. Né, então, só complementando o que você falou, nas próprias cartas, Cristo diz que nasceu com uma inteligência, né, acima Ah, da média. sim, Eu nasci com forte é, capacidade de debate, né, para o debate. Ele fala sobre isso. isso, fala Ele, mesmo. ele fala, quer dizer, ele nasceu com um pouco mais, né, um pouco de conhecimento, quer dizer, um pouco, bastante, né, mais que nós. É só isso. eu não, em nenhum momento aqui eu quero descredibilizar a pessoa de Jesus, né? Nada disso. Eu disse É, anteriormente que era um ponto de vista que eu tinha observado, né? Mas eu quero perfeito. deixar também lembrar os irmãos que Jesus, até ele entrar no deserto, ele era comum como nós. Era não. Depois ele manteve mesmo depois da eliminação, ele era comum como nós. Tanto é que ele
ele semeou a própria morte, né? Os fatos estão aí na carta, né? Ele, ele deu lugar para o ego, né? Vacilou mesmo. Então, ele era humano tanto quanto nós. Isso só demonstra quando ele diz aí que se aborreceu, né? Ele estava deslocado, né? Tava meio assim de Uhum. fora e tal, tava triste. Ele nem comemorava a Páscoa, né? Então, humano como nós. Então, a iluminação dele foi um fato realmente fantástico, né? Com certeza, o que ele passou no deserto não se discute aqui. Mas ele só se tornou o Cristo depois que ele desencarnou, né? A perfeição dele veio plena depois disso. Não foi, eu não vejo assim. Quer dizer, não posso nem falar disso, né? Nem dessa forma também, porque ele realmente se iluminou, né? Mas enfim, é, é, Cristo mostra na carta que Jesus ainda quando humano, ele tinha os mesmos problemas que a gente, enfrentava as mesmas circunstâncias, né? De sentimentos, emoções, né? E situações que Uhum. causavam, inclusive, aborrecimento, né? Agora, nada justifica os discípulos terem pegado isso e transformado numa cerimônia, divina, né? Espiritualizada, né? Nada justifica isso. Isso foi ego também, né? Mas beleza, era só um ponto de vista. Muito bem. Continuando. Oi, Celina, se queria fazer uma observação? Não, não. Sérgio, me manda a página de novo, que eu estou perdida. Página 231. Segundo parágrafo. É, o segundo parágrafo agora, Maria. Obrigada, obrigada. 2, 3, 1. Isso. Ok. Aqui, ó. Novamente, em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: Vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos, dúvida, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência, negaram tal coisa. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E, ao final de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: É bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir.
Continuem partindo o pão e bebendo o vinho juntos, recordando sempre: os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo o que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito para em um total silêncio para a minha em, em um desculpe, um total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Interessante que nesse primeiro parágrafo ele aponta para o futuro, né? Futuro temporal, né? E agora ele vem com as cartas e aponta falando do passado temporal, né? Dizendo que realmente, comprovando que realmente iria acontecer, né? É, Ah, isso mesmo. tudo que ele ensinou ia ser esquecido, né? E a mente humana iria corromper tudo, né? Pois é. E aconteceu, né? Tudo aconteceu. Ô, Roberto, a gente pode ler mais um pouquinho aqui até a verdade em relação ao pecado, né? E Isso. deixa para, né? Pode ser? É, pode. Já são 9h30, né? Uhum. Mas a gente Então, começou ok. tarde também. A gente começou em 42 minutos, a gente não está nem com uma hora ainda de reunião mesmo. Faltam ainda 8 minutos para dar uma hora. Então Eu acho vamos. que eu acho que dá para terminar a carta 6 hoje, dependendo da participação, né, dos irmãos aí. Já está até aqui. Não, terminar hoje, nem pensar. Não, tem Três muito, pessoas. Não, pelo não, menos tem muito, até aqui dá. não, tem muita página É ainda. verdade em relação ao pecado. Vamos parar ali, né? Isso E aí, em amanhã, relação ao pecado, fazer pelo menos até aí, eu acho que é, dá, acho que dá. né? Vamos lá. Essa é a verdade por trás do partir do pão e beber do vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo esta carta sabe, tudo o que meu pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referia a três pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas oram ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e oram ao Filho
para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrenas e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da igreja dentro dos impérios terrenos. Quer dizer, Roma, Áustria, Espanha, né? É onde mais se praticava, né? Em Roma, Áustria e Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nesses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram um ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais e chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Muito bem, Interessante podemos. que, interessante que ele disse que mesmo em meio a esse movimento egóico, né, muitas coisas boas também surgiram, né? Exato. E aí a gente vai naquele assunto lá, né, Lenice, né? Entendeu? De volta para aquele assunto lá, né? É o ego que está fazendo, mas o ego está fazendo porque o divino impulsiona ele a isso, né? Então, pode Uhum. acontecer coisas boas também, com certeza. Acho que tem muito aquela história que ele fala do pessoal que rezava de sábado, né? É, Bastante. Então, que eles 24 horas, né? receberam, é como que eles receberam, assim, como vamos dizer, um grau de sabedoria, né? Eles atingiram, mas aí teve os que utilizaram desse dom que foi desperto para o bem e outros para o mal. Então, tem os dois lados, é o que faz a Essa, igreja, né? Ela tira o dinheiro das pessoas nesses dízimos e se enche de pompa e dinheiro, de riqueza, mas caridade não faz, não. A igreja não. Fazem as pessoas que frequentam, que acabam dando mais dinheiro, né, para poder fazer as doações, fazer as coisas. Mas a igreja não. Isso foi uma questão que eu sempre também não aceitei, porque tanta riqueza, porque tanto ouro, porque tanto luxo. Não aceitava muito a questão da igreja nesse sentido. no, no, na religião judaica, né? Funcionou assim, ó. É porque isso tudo está ligado ao princípio da religião judaica. Tudo está ligado. A Bíblia explica que quando Moisés invadiu, não, entrou na Terra Prometida, eram 12 tribos. Aí foram dividir as terras entre as tribos. Cada tribo ficou com uma terra. Mas a tribo de Levi não ficou sem, a tribo de Levi ficou sem terra. Então, 11 irmãos ficaram com as terras divididas. E Levi não ficou porque ele foi
cuidar do sacerdócio, né? Da parte espiritual do povo. Então, ele precisava ser mantido. A tribo, a família de Levi e a tribo precisava ser mantida, né? Porque eles eram sacerdotes. Então, daí surgiu a necessidade, né? E o objetivo que as tribos davam ofertas e sustentavam a tribo de Levi. Então, Levi não trabalhava, ele era um sacerdote só. Ele só fazia parte de culto, cerimoniais, né? E foi por causa desse cerimonial, né? Que as igrejas se basearam, né? Então, assim, se é pastor, se é um sacerdote, né? Então ele precisa ser mantido pelos irmãos, né? Pela família. É um negócio assim tribuloso, é loucura, sabe? Mas é assim que funciona, é dessa forma. Tanto é que tem pastores que dizem que vão viver da fé. Aí fala que viver da fé é viver dependendo da receita da igreja, né? Da receita daquela instituição. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aí, né? Mas enfim, né? Isso virou uma crença, isso virou um sistema religioso, isso estruturou-se de uma forma que até hoje é perpetuado, né? Só que os pastores hoje, né? Muitos aí, muitos líderes têm outros propósitos, né? Mas foi assim que surgiu essa questão do sacerdote. É, assim, não discordo dessa situação, né? Ele não ganhou a terra e seria mantido, se ficasse nesse nível, né? De você mantê-lo, mas só que eles vão, a igreja começou a acumular riquezas. Então, a maior riqueza do mundo, hoje, claro, já está muito dividida, mas era da igreja. Hoje tem outras pessoas que se sobressaem, mas a riqueza da igreja católica é absurda, né? Que tem lá de ouro, de coisas lá no Vaticano, e é o quê? É ego, né? Porque para que eles precisam acumular isso tudo lá? Cristo diz aqui que eles vivem pomposos, né? Muito pomposos, Sim. muita riqueza, muita pomposidade. Então, é isso, né? É isso. Então, Uhum. fica para Isso. amanhã a verdade em relação ao pecado. Ok, Roberto? Certo, Certo? certo. Você é o organizador, hein? É, Administrador. hoje o texto foi mais, hoje foi mais uma leitura de conhecimento, né? Explicativo, Ah, que propriamente, né? Mas com certeza alguma coisa esclarecendo a história, né? é, Esclarecendo a história. é, Eu fiquei pensando, quebrando as crenças, né? Quebrando as crenças. pensando num significado mais profundo sobre o pão e o vinho. Inclusive ele fala para nós que as cartas elas vão se tornar como alimento e bebida para nós, né? E então o que seria o pão? Conhecimento, né? O vinho a prática, não sei. E também uma outra coisa que fala sobre pão e leite para as crianças, né? E carne e vinho para os homens. Também é uma coisa meio parábola, né? Mas eu não consegui fazer nenhuma analogia, nenhum conceito. Se vocês pensarem em alguma coisa e puderem compartilhar amanhã, ou se já tiverem opinião agora, quiserem falar. Então vamos deixar para amanhã. Então, Bom, então, até amanhã para todos. Até amanhã. Amanhã. gratidão por Boa noite Bom a todos. descanso a todos. Boa gratidão. Obrigada. noite. Boa noite. Tchau. Bom descanso. Até amanhã. Boa noite.